A paz do Senhor. Amém. Para mim é um motivo de grande alegria estar aqui novamente, nessa família linda, que é a Bereana Cotia. Estou ali com meu esposo na Bereana Veloso e trago aqui o abraço do pastor Álvaro e da pastora Júlia. Amém? Amém. Quando a pastora Viviane me enviou esse convite, eu estava no meu horário dos 15 minutos de intervalo na escola. E na hora que eu vi a mensagem dela, eu falei: Senhor, eu escuto agora ou não? E eu escutei. E era o convite. E quem me conhece sabe o quanto eu sou tímida. E eu venho pela misericórdia do Senhor. E quando foi na hora do estudo, porque após a aula tem uma hora de estudo, e naquele momento o Senhor foi me dando os tópicos, foi me dando o tema, e eu falei: meu Deus, agora eu não posso dizer não, porque o Senhor foi destrinchando a palavra daquele momento, e que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? Já convido a igreja para abrir no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Amém? Já vou começar a leitura. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem diante do Senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele o herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ela disse assim: Senhora, tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vá, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel, a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la? Para que esse homem envie um homem para curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Diga-o, vim a mim, e saberás que haverá profeta em Israel. Tem profeta ainda aqui nessa noite? A palavra que o Senhor colocou no meu coração é: vivendo o improvável. Toda vez que Deus agiu, foi com uma resposta improvável. Se você está vivendo situações que precisa da intervenção divina, prepare-se para ser mais um nesse exército de improváveis do reino de Deus. De Adão até hoje, Deus usa o improvável para deixar marcas na história. As escolhas de Deus, elas não costumam fazer sentido diante dos homens. A Bíblia, ela está repleta de exemplos, os quais Deus, contrariando toda a lógica humana, escolhe pessoas improváveis para realizar coisas extraordinárias.
Em Lucas 18, 27 está escrito que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Quando Deus usa um de nós, embora que nós possamos nos sentir inadequados, indignos, percebemos que a nossa fonte não está em nós, mas nele. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. E eu quero iniciar essa mensagem com você colocando 2 versículos no seu coração. O primeiro está escrito em 2 Coríntios 12, 9, e o segundo em 2 Coríntios 5, 17. Não podemos usar a fraqueza como desculpa. Eu não posso, eu não consigo, eu sou fraca. Porque Deus diz que a sua força se aperfeiçoa na fraqueza. Não podemos usar o passado como desculpa, porque Deus diz, através do apóstolo Paulo, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Que nessa noite você coloque no seu coração: eu não sou fraca, eu não posso. Eu não consigo, porque o meu passado me acusa. Porque algo que aconteceu no passado tem tirado o foco de viver o presente e vislumbrar o futuro. Eu quero que nessa noite você coloque no seu coração e abra o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. As batalhas para as quais Deus convocou o seu povo sempre foram vencidas não pela capacidade numérica ou pelas forças, mas com obediência de um povo que sabia da sua fragilidade, mas que também reconhecia o poder sobrenatural de quem o comandava. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre esse Deus que faz coisas improváveis. E o primeiro tópico que eu quero falar nessa noite é vivendo em situações desfavoráveis. Quem aqui já viveu uma situação desfavorável? E que você achava, é impossível eu conseguir passar essa situação. É impossível acontecer algo sobrenatural na minha vida, porque é uma situação desfavorável. E o texto que nós acabamos de ler fala de um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria, um homem honrado diante do seu povo, porque por intermédio dele, Deus dava vitória ao seu povo. Então ele era um homem honrado, vitorioso, conquistador, vencedor. Só que existia um porém na sua vida. E às vezes existe poréns também na nossa vida. Porém, ele era leproso. E talvez você não entenda a gravidade, mas eu quero que você entenda que quando a Bíblia diz que ele era leproso, a Bíblia está dizendo que era uma enfermidade que não tinha cura. Era uma enfermidade altamente contagiosa. Uma enfermidade que não tinha médico que resolvesse, não tinha pomada que resolvesse, não tinha médico que resolvesse. Nada na terra poderia resolver o problema daquele homem. Então, todo aquele currículo que Naamã tinha, da honra, da batalha, vencidas, automaticamente ela era regulada por um fato que dizia que ele era leproso. Então, todo o currículo que ele tinha,
todas as vitórias que ele tinha, parava ali, naquela doença que ele tinha. Porque quem decidiria até onde ele poderia chegar não eram as suas conquistas. Não era aquilo que ele era de bom. O quanto ele era vencedor. O quanto ele era vitorioso. Quem ditaria o final da história seria a enfermidade que o seu corpo estava acometido. Não tinha cura, não tinha solução, nada e ninguém poderia resolver aquele problema. Então ele tinha que lutar constantemente com a ideia de que ganhava enormes batalhas, vencia gigantes invencíveis, mas quando ele chegava em casa, irmãos, e agora eu quero que você veja Naamã não como comandante do rei. Eu quero que você veja Naamã uma pessoa comum. Uma pessoa que quando chega em casa, que ele tem que tirar aquela armadura. E ele vê aquela pele dele. O Senhor falou muito ao meu coração. Eu não quero que você veja Naamã neste momento como um homem. Como aquele comandante orgulhoso que chegou para Eliseu. Eu quero que você veja Naamã como um homem, como um pai de família. Como alguém que sofria por ter aquela doença. Naamã viveu o improvável de Deus. E eu posso comprovar isso. Quando você vai pesquisar um pouco sobre como era essa doença, ela ia tomando corpo, você ia perdendo a sensibilidade, principalmente do tato, os pés começavam a ter feridas, e como um comandante que vencia guerras, venciam lutas, como ele conseguia lutar tendo essa doença? Isso não é algo improvável? Como que ele erguia uma espada com sensibilidades na mão? Como? São situações improváveis que Deus permite que alguém passe. Um guerreiro. A Síria era o inimigo de combate de Israel. Eles estavam em constante guerra. E tanto que, se você for ver no capítulo 6, mais uma vez a Síria e Israel vão entrar em guerra. E em uma dessas batalhas travadas, uma menina, ela foi levada cativo. Ela estava na Síria, prisioneira. E como prisioneira, ela dá um testemunho. Eis aqui mais uma coisa improvável que Deus faz. Uma menina que foi tirada do seu lar, do seu conforto, das suas regalias, com a sua família, foi levada a cativo, mas ela dá um lindo testemunho, porque o cativeiro, não tirou a essência que ela tinha. Não tirou aquilo que tinha no coração dela. E quando a gente está com o coração cheio de Deus, a gente transborda tanto que a gente quer falar deste amor. A gente quer falar desse Deus. E ela via ali o sofrimento que Naamã passava. Alguém que levou ela cativo. Mas ela quis transmitir o amor que estava dentro dela para aquele homem. A menina israelita é capaz de identificar uma fonte de cura para a doença de Naamã. A menina
ela não se intimidou em sua condição de escravidão. Lá no versículo 3 ela diz: se ao menos meu Senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, ele iria curá-lo da sua lepra. As palavras da menina, ela não expressa reclamação, não expressa maldição. Que isso poderia ocorrer. Ela estava cativa. Ela poderia reclamar, isso mesmo. Morre. Olha o que você fez comigo, me trouxe cativo, destruiu a minha cidade. Mas não. O coração dela estava ligado no Senhor. O que poderia esperar de alguém cativo de guerra, forçado a servir o inimigo? Em vez disso, revela um coração cheio de compaixão e desejo apenas de cura para o comandante que a levou a cativo. Aquela menina, ela entende que o lugar de onde ela veio não é um lugar qualquer. Embora ela esteja na terra prisioneira, ela sabe o DNA que ela carrega. Ela não é daquele lugar. Ela está na Síria, mas ela não é de lá. A terra dela é terra de milagre. O lugar de onde ela veio é um lugar onde as coisas que não têm solução, Deus dá a solução. E nessa noite eu quero que você entenda a potência do DNA que você carrega. Você não vai conseguir impactar a vida de ninguém se você não conhecer o poder da terra que você mora. Se você não conhecer o lugar de onde você veio, a manifestação que só tem lá vai continuar lá. O DNA que corre nas tuas veias é DNA celestial. Você foi comprada com sangue que mudou a tua história. E esse sangue hoje corre nas tuas veias. Lembre-se do DNA que você carrega. Esse amor que está nas suas veias através do sangue de Jesus é um amor que deve transbordar em todos os momentos. Por isso que o apóstolo, em sua epístola aos Coríntios, reforça que o Espírito Santo, que conhece a mente do Senhor, habita em nós. E esse mesmo Espírito nos revela as coisas de Deus, nos ensinando e nos guiando na verdade. A mente de Cristo em nós é, portanto, uma habitação para compreender o que era espiritual. Apesar da situação não ser favorável, o Senhor está dizendo: viva o improvável até eu agir. O Senhor irá fazer. O Senhor agiu de forma improvável na vida de Naamã e na vida daquela menina. E continua agindo nas nossas vidas. Quantas vezes nós passamos por situações improváveis e nós vemos, Senhor, o Senhor está nos guiando, o Senhor está nos conduzindo, o Senhor está nos dando força para passar por essa situação. A gente vive situações desfavoráveis, só que a gente também vive recebendo notícias desfavoráveis. Às vezes a gente está tão tranquila, de repente vem uma notícia que acaba assim com o nosso dia. Uma notícia de doença, uma notícia de falecimento, e aquilo acaba com o nosso dia, o nosso sorriso vai embora, a gente dá lugar à tristeza,
dá lugar ao desespero. Naamã foi até o rei, com o desejo da sua serva. O rei, ele certamente deveria saber da lepra de Naamã. No entanto, a sua reputação precedia. E Ben-Hadad, rei da Síria, aprovou e autorizou a expedição do seu comandante doente. E até mesmo enviou presentes. Quando o rei de Israel recebe aquela carta, recebe aquela notícia desfavorável para ele, ele se desespera. A primeira coisa que ele faz é o quê? Ele rasga as suas vestes. A carta dizia: cura Naamã. A carta não dizia: se provar possivelmente você puder curar. Não. A carta dizia: cura Naamã. Sabe por quê que o rei mandou essa carta? Porque aquilo que aquela menininha falou, gente, foi tão real, foi tão verdadeiro, que aquilo entrou no coração de Naamã. E aquilo também transmitiu ao rei da Síria. Olha o poder que você tem, irmãos. Olha o poder que Deus dá a cada um de nós de convicção da fé que vocês têm. Se vocês estão aqui nessa noite, é porque vocês têm convicção do Deus que vocês seguem. Convicção do Deus que vocês têm. Convicção do que Deus pode fazer. Foi tão vivo que ela convenceu o rei. Deus vai convencer gente grande a pegar a caneta na mão e anotar no papel por causa de uma palavra que você falar. Esse Deus tem esse poder. Às vezes a gente fica tão apreensivo quando tem algo na justiça. Meu Deus, será? Quando tem alguma coisa para resolver, será? Creia naquilo que o Senhor está falando. Ele vai convencer através da sua palavra, através do seu andar. O maior testemunho é você. O maior testemunho que há para convencer o mundo lá fora é a sua vida. É aquilo que você fala, é aquilo que você diz. O rei de Israel pega a carta. O que ele quer? Ele quer guerra? Confusão? Estou enviando Naamã, comandante do exército, ele está leproso. Eu quero que você cure. Com essa notícia, o rei de Israel entra em desespero e fala: ele quer guerra, porque lepra não tem cura. O rei de Israel começa a rasgar suas vestes, dizendo: ele quer guerra, eu não tenho o que fazer. A carta que ele me enviou, humanamente é impossível de fazer acontecer. Porque ele está exigindo que cure uma pessoa de lepra, de uma doença que não tem cura, não tem remédio, não tem médico, não tem pomada, não tem nada. Olha quem eu sou e olha o tamanho desta doença. E ele começa a rasgar as suas vestes em desespero. E sabe o que nós aprendemos aqui? Vendo esse rei entrando em desespero diante dessa carta, que uma menina
lá da Síria, sabia a potência do lugar onde ela veio. E o rei que estava sentado no trono não entendia o lugar que ele se assentava, porque não é a posição que você ocupa, não é o lugar e não é aquilo que tem na tua conta bancária. O que dita é a intimidade com Deus. O que vai fazer com que Deus haja na tua e na vida dos teus é o nível de intimidade que você tem com Deus. Ele não entendeu nada. Ele tinha uma posição de rei de Israel, mas ele não conhecia o Deus de Israel. Não adianta. O rei de Israel rasgando as suas vestes por causa de uma carta. E agora, o que eu vou fazer? Ele quer guerra, ele quer briga. Mas quando Eliseu soube que o rei de Israel estava rasgando as suas vestes, ele falou: o que esse rei está fazendo? Olha a carta que eu recebi. O rei de Israel passando vergonha. Ele rasgou as suas vestes na frente dos seus servos. Passou vergonha ou não passou, irmãos? Passou. Ele não conhecia o Deus de Israel. Tudo aquilo que Deus já tinha feito para aquele povo. E aquele homem se desesperando. Eliseu, como homem de Deus, ele fala: manda vir. A carta não foi para ele, mas ele tomou a responsabilidade. Manda vir, porque ainda tem profeta em Israel. Ainda tem profeta em Bereana Cotia. Ainda tem profeta neste mundo. E pode vir notícias desfavoráveis, porque ainda tem mulheres em pé que oram, que clamam ao nosso Deus. Vem situação? Pode vir. E sabe por que a gente tem essa convicção de que pode vir? Porque Eliseu aqui, ele vive o improvável de Deus. Diante de uma notícia desfavorável, ele entendeu que Deus deixa chegar problema para liberar um nível de sabedoria para resolver o problema. E nessa noite, o Senhor vai liberar sabedoria para você lidar com essa notícia que não foi tão boa na sua vida. Deus já enviou o nível de sabedoria que você precisava. E qual foi a resolução do problema? Qual a estratégia que Deus deu para Eliseu naquele momento? Que Naamã mergulhasse o quê? 7 vezes. Que coisa, né? Para pensar, meu Deus, que estratégia é essa? Mergulhar 7 vezes? É Deus, não é? Não é improvável? Colocaram o Jordão ali? Na hora que Deus deu essa estratégia? Não. Eliseu criou o Jordão? Não. Já tinha? Então Deus disse: fica tranquilo, porque eu vou usar coisas que já existem para que surjam milagres inexplicáveis. O Senhor vai usar o que você tem. Aleluia. Mergulha 7 vezes no Jordão. E agora?
Naamã recebendo essa notícia, era uma notícia boa para ele? Um comandante, com tudo aquilo que ele trouxe, riquezas, roupas, como que ele chega com toda a sua posição e Eliseu manda ele mergulhar no Jordão? Ele questiona, ele fala que os rios da terra dele são melhores. Jordão, Rio Jordão é um rio de águas turvas. E não é um rio de águas claras, né? Como que um comandante ia mergulhar? Não era uma notícia tão boa, mas era uma notícia de cura. Pode ser que estamos passando por uma situação que dizemos, Senhor, eu vou ter mesmo que passar por isso? Senhor, eu vou ter mesmo que fazer isso? Eu vou ter que ir lá pedir perdão para aquela pessoa que me humilhou? Senhor, será? Pois é. Não é uma boa notícia para você, mas é uma notícia que vai te curar. É uma notícia que vai te libertar. Então, irmãos, não hesitem. Faça aquilo que o Senhor está mandando fazer. Por mais que você ache que é improvável, por mais que você ache, Senhor, eu não posso, vai. Porque se o Senhor está mandando, Ele vai te acompanhar e vai te dar estratégia. Em nome de Jesus. Pode ser que você não entenda, mas Ele vai fazer. Naamã teve que se humilhar e se submeter com fé àquela palavra profética. Então, irmãos, que nessa noite você consiga entender que o Deus é um Deus improvável. Que pode ser que você esteja vivendo situações desfavoráveis. Pode ser que você recebeu uma notícia desfavorável. Mas o Senhor está na frente. E é o Senhor que vai te dar a estratégia. E é o Senhor que trará cura para aquilo que você necessita. É uma mensagem curta. E eu já vou para o terceiro tópico. Vivendo o novo de novo. Quando eu passar por tudo isso, eu vou viver o novo de novo. Eu vou ter um renovo. Porque renovo é viver o novo de novo. Eu quero que você guarde essa palavra. Senhor, eu quero viver o novo de novo. Assim ele desceu ao Jordão. Ele mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele se tornou como uma criança. Na 7ª vez, o que foi que aconteceu? Ele foi o quê? Não. Ele não foi curado. Ele foi renovado. Aleluia. Porque a sua pele, a Bíblia fala, que ficou como uma de uma criança. Houve renovo naquela vida. Curado, se a pele dele só tivesse ficado limpa. Se a gente pode pensar dessa forma. Mas não. A Bíblia ela foi bem clara. Que a pele voltou num tempo que não podia voltar mais. Existem coisas no nosso passado, traumas, que a gente pensa, Senhor, faz tanto tempo,
Mas o Senhor quer que nessa noite você volte lá. Como a pele de Naamã foi renovada e voltou no tempo como uma criança, o Senhor quer que você volte lá para que haja cura. Naamã era um homem honroso, vitorioso, só que a Bíblia diz, porém leproso. E deixa eu te falar uma coisa que você não saiba. Todos nós temos poréns. A gente pode colocar uma armadura, ir para a guerra, ganhar batalhas, mas só a gente sabe quando chega em casa e tira aquela armadura. Oh meu Deus, o quanto de nós temos poréns que são difíceis de lidar. A gente convive com poréns desde a infância. Tem gente que lida com traumas de rejeição, com abusos, com marcas que acompanham. Eu não sei qual é o porém da tua vida nesta noite. Você sabe porque você está lidando com ele. Você está carregando o mundo nas costas. Coloca a armadura de super-heroína e vai para a batalha. Indo para a batalha, vencendo inimigos. Você está suportando colocar essa armadura. E só você sabe o quanto dói. O quanto a sua pele está ferida. Mas você tem que colocar a armadura. Porque você tem que enfrentar as coisas aí fora. E você está falando, é pela minha família que eu vou. É pela minha casa que eu vou colocar mais uma vez essa armadura. É pelos meus filhos. É pela obra de Deus que eu vou colocar essa armadura novamente. Aleluia. E você está dizendo, Senhor, eu não vou aguentar mais não, Senhor. Tá difícil, eu não consigo colocar essa armadura hoje, não. Porque se eu colocar essa armadura hoje, vai doer. A minha pele não vai aguentar de novo. Pode ser que já comece a dormência pelas mãos. Senhor, e agora como que eu vou vencer essa batalha, Senhor? Só tu sabe. Dói na tua alma. Talvez o inimigo está dizendo, eu vou acabar com a tua vida, é nesse porém. Aí Deus vai lá e diz, eu vou te apresentar o caminho do Jordão. Não se preocupa, porque eu vou apresentar o caminho do Jordão. Eu vou colocar um profeta na tua vida que vai te orientar. Aleluia. Tem gente que entrou aqui com uma bagagem tão pesada. E todo mundo fala, é vitorioso, é vencedor, é homem de Deus, é mulher de Deus. Mas só tu sabe o porém que te machuca. E o Espírito Santo está dizendo, eu estou indo aí, nessa raiz de rejeição. Eu vou na raiz, chama a cura agora. O trauma que te trouxe aqui, talvez esteja lá na infância. Traga a memória agora. É noite de cura, irmãos. Tudo aquilo que a gente já aprendeu na parte da tarde não foi em vão. O Senhor quer curar. O Senhor quer tratar.
O Senhor me deu essa palavra no momento improvável, no momento em que eu estava em estudo. E o Senhor me deu essa palavra, porque Ele sabia que tem mulheres aqui e homens que necessitam trazer à memória aquilo que feriu, nem que seja desde a infância. O Senhor quer curar nessa noite. É interessante porque a Bíblia faz questão de falar uma coisa, que a pele não ficou curada, voltou a ser como de uma criança. Parece que o poder de Deus foi com a mão no tempo lá atrás e não apagou só a lepra. Apagou marcas da guerra, marcas da dificuldade, marcas que na mão trazia anos. Esse é o Deus que nós seguimos, um Deus que limpa por completo. Ele não vai curar só não, irmãos. Ele vai limpar, Ele vai renovar, aleluia. Nessa noite o Senhor está dizendo, eu sou um Deus atemporal. Se tiver que visitar o teu passado para libertar o teu presente e vislumbrar o futuro, não tem problema, porque Ele vai lá no teu passado. Se o passado está te impedindo de viver o presente da forma que Ele quer, liberte-se nessa noite. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu volto no teu passado, a tua ferida, e tu vai viver como se ela nunca tivesse existido. Ele faz livre hoje, porque só uma gota de sangue dele é suficiente para libertar. Na 7ª vez ele levanta, ele não é um homem curado, ele é um homem renovado. É um homem que Deus fez com ele o novo de novo. E é isso que o Senhor quer fazer nessa noite com você. Ele quer fazer o novo de novo. Aleluia. Eu vou te levar no tempo onde você achou que nunca mais poderia viver. E quem olhar para a tua pele vai falar, tu teve lepra? Você passou por isso? Você passou por uma depressão? Como assim? Você foi machucada e ainda está com esse sorriso? Pois é. Porque eu sigo um Deus vivo, um Deus que traz o novo de novo. Aleluia. Deus está dizendo, eu vou trazer lá atrás com o novo, o renovo nos teus ministérios, o renovo sobre a sua família. E nessa noite, eu já peço para você se colocar em pé.